Fala pessoal, estamos começando mais um TBcast, o segundo episódio do podcast da Terra Brasília. E hoje a gente vai falar sobre um tema sensacional, que é para mim a cereja do bolo da Vila Terra Brasília, que se chama Parque Arvorá. E a gente trouxe aqui hoje a Gabriela, que foi a engenheira responsável pela obra do parque, e a Leane, que é a gerente do Parque Arvorá, para bater um papo com a gente, para a gente entender e transmitir melhor o que é o Parque Arvorá dentro da perspectiva da Vila Terra Brasília, de tudo que o parque pode oferecer para a vila, assim como para todos os que irão frequentar esse parque de aves do Beach Park, tá? Então vamos lá, sejam bem-vindos. Leane, obrigado por ter topado fazer esse bate-papo aqui com a gente. E vamos lá. O que é o Parque Arvorá? Primeiro, um conceito bem superficial para a gente não encerrar nessa primeira pergunta. Então, o parque, ele nasceu de um conceito mais imersivo, né? De ser um parque de experiência e que tenha esse envolvimento da conexão com a natureza, por conta dos animais, né? Então, é um parque com um apelo muito educativo, né? Então, a experiência do cliente, né, do visitante que vai estar lá no parque, ele vai ter essa conexão, vai aprender sobre os animais, aprender sobre a biodiversidade, vai ter esse contato, vai ter experiências numa área de lazer que vai trazer algumas simulações para ele do como que a natureza se conecta com a gente, né, do que a gente pode aproveitar, do que a gente pode entender disso. Então, é um parque muito imersivo que ele vem para trazer um pouco de mensagem também. Quando foi feito o desenvolvimento do parque, existiu alguma referência assim que a gente possa utilizar como não, vai ficar... existe uma referência a algum canto do Brasil, fora do Brasil, que serviu de norte para o Arvorá? Sim, tiveram várias inspirações, mas a gente pode dizer que a nossa maior inspiração foi o Parque das Aves, que fica lá em Foz do Iguaçu. Isso. Entendi. Sensacional. A Gabriela participou, acho que só não da concepção, talvez do desenvolvimento, que eu digo da parte estrutural do Parque Arvorá, mas a parte civil, né, a parte de obra e tudo, é isso? Estou usando o termo correto? Vamos lá, na verdade, quando eu fui contratada, o parque estava iniciando, já tinha feito uns estudos ambientais, já tinha feito um projeto, que ele chamava Projeto Técnico do Parque, que era onde havia a descrição de como seria o projeto em si, né? Como ficaria o dimensionamento da quantidade de aviários, né? O que é que teria realmente dentro do parque. Então, quando eu cheguei à Terra Brasília, já cheguei nesse primeiro momento, que era o momento inicial. E após isso, nós participamos a engenharia acabou participando de toda a concepção do projeto como um todo, desde o desenvolvimento dos estudos ambientais, inventários faunísticos e da flora, né? A gente fez isso aí tudo no parque, estudamos toda a parte do terreno, sondagens, né, que compete à engenharia e, consequentemente, posteriormente, o estudo mesmo e desenvolvimento dos projetos, a concepção de todos os projetos, quer seja estrutural, civil, paisagismo, enfim. Como um todo. E posteriormente a execução da obra. O local foi escolhido a dedo, né? Pela implantação dele, está de frente para um lago maravilhoso dentro da vila. Eu acho que quem fez essa escolha, não sei se foi o Beach Park ou se foi a Terra Brasília, mas foi uma escolha incrível, porque não sei se as pessoas, alguns clientes, eu acho que já devem ter observado o andamento da obra e tudo, já deve ter visitado, inclusive, aquela parte frontal do parque, né, a entrada do parque. E quando eu fui lá, a minha experiência foi fora do normal, porque eu visualizei, na imagem aqui da televisão, não sei se a câmera está captando, quando a gente chega no parque, já começa a visualizar todos esses equipamentos, a ave estava sendo montada, é uma jandaia, não é isso? A jandaia estava sendo montada. Então, quando você consegue visualizar o macro, com o verde, com o lago, com o parque com aquela pegada, é um negócio assim que eu nunca tinha visto, nunca tinha sentido aquilo antes. Leane, me fala também, aí é uma curiosidade minha, vocês já começaram a utilizar o parque em alguns locais, né? Acho que já tem, eu vejo o movimento do pessoal do Beach Park já na operação. O que está sendo desenvolvido agora no parque? A gente, quando assumiu, né, completando o que a Gabriela falou, a gente também entrou nessa mesma época, né, do projeto técnico e começou a ser desenvolvido toda essa parte técnica, né, referente aos animais. E aí, já faz uns 3 meses mais ou menos, que acho que foi quando você viu, a gente já começou a ficar mais tempo lá no escritório, exatamente porque precisava ter esse planejamento em loco,
né, de conseguir visualizar as atividades, de conseguir visualizar os viveiros internamente, de como que ia ficar para os animais, quais as espécies que a gente de fato ia conseguir agrupar, né? Então todas essas coisas só conseguia ser visualizada lá, no canto, local. né, no local. Então por isso que a gente começou a estar mais presente. E tudo isso fez parte da montagem de todos os protocolos, né, de todo o planejamento em si, do que iria ser executado quando o parque for operar. A gente já tem animal? Não. Não? Ainda Nenhum não. animal? Não, a gente só Mas- pode receber depois de terminar a obra. Depois de terminar tudo. É. Existe uma estimativa de data para nesse ano ainda? a Não, gente porque consegue abrir? depende, são muitas variáveis, né? A gente tem a variável referente à finalização da obra, tem licenciamento ambiental, tem a adaptação dos animais, são muitas variáveis. Aí a Entendi. gente não consegue dar uma estimativa ainda. Me diz assim, eu imagino, na verdade, que devam ter algo em torno de o quê? Para aquela operação funcionar, uns 100 funcionários? Para o parque, Pro parque? o quadro cheio que vai ficar vão ser em torno de 97 funcionários. 97 funcionários. Muito bom porque é bom para a região também, né? A gente imagina que a mão de obra venha também daquela região onde o parque tá implantado. A gente consegue hoje dimensionar a área, vocês têm essa noção de dimensão de área do parque? São quase 3 hectares, né? 3 hectares. 2,7 mais ou menos, 3 hectares arredondando. Então- A área toda do desenvolvimento do projeto, que o parque tem um perímetro todo desenhado e construído. Tá, então a estimativa é que o visitante rode esses 3 hectares. Sim, sim. O que dá o quê? É uma visita de uma tarde, de uma manhã? Vocês já montaram esse cenário? A gente já montou. E a programação do parque está planejada para o dia inteiro. Né? Se a pessoa quiser passar o dia inteiro, vai ter coisa para ela fazer lá, de programação. Mas a expectativa, né, pelo tempo de permanência, está estimada em torno de 4 horas, meio período. Né? Meio período. São várias atividades, né? Assim, a gente até costuma falar que dentro do parque tem segmentado, né? Tem a visita guiada, que vai conhecer todos os ambientes envolvidos, que as aves vão estar lá, né? Tem a questão do visitante também aproveitar a parte do entretenimento com os brinquedos, então isso é muito importante. Então acaba tendo uma gama de opções que o visitante vai poder interagir e aproveitar dentro do parque. Eu tenho um filho de 3 anos, 4 anos na verdade, fez 4 anos agora. Quando eu penso no parque, o meu maior desejo é levar meu filho para ele vivenciar isso. Hoje a gente vive, eu moro em apartamento e inevitavelmente o contato com a natureza para ele é mais restrito. E talvez ele nem conheça todas as aves que existem na nossa fauna, né? E o meu desejo é levá-lo para ele conhecer o parque o quanto antes. Mas eu assumo para vocês que tem um desejo pessoal meu também de conhecer, porque eu sou apaixonado por isso. Não é à toa, assim, minha paixão aumentou depois que eu entrei na Terra Brasilis, porque um dos propósitos da construtora é natureza, é paisagismo, é muito verde. E quando você tem um parque desse, com essa imensidão de entretenimentos voltados para a natureza, é o que é o mais legal. O parque, ele tem uma função, essa função de entretenimento, mas também tem uma função, eu acho que tem uma função de resgate, né, de aves. Me explica, Leane, como é que vai funcionar o recebimento dessas aves? A gente imagina assim, que vai haver uma reprodução em algum momento posterior, né, das aves, mas essa entrada da ave, como é que ela vai chegar ao parque? Então, sobre a chegada dos animais, o recebimento, né? De onde os animais vêm? Sempre a pergunta, né? De onde os animais essa é uma curiosidade. vêm, né? A grande maioria dos animais, eles podem vir através, né, do órgão ambiental, do recebimento do órgão ambiental. São animais que inicialmente não têm condições de retornar para a natureza, né? Então, quando o animal ele é vítima do tráfico, vítima de maus tratos, ele passa por toda uma seleção, digamos assim, para saber se esse animal ainda tem condição de retornar. Aí, quando o animal não tem, que às vezes tem alguns casos que o animal não tem como retornar, ele é destinado para algum empreendimento de fauna, digamos assim, que é o caso do parque, né, de também ter essa função de receber.
Então, ele funciona nessa parte de acolhimento, porque não é nem o resgate, né? Por conta só que a gente não faz esse resgate, né? Quem faz é a polícia ambiental, quem faz é o órgão, né? Então, o Arvorá, ele faz o acolhimento. Dos animais. Ele faz o acolhimento, ele pode ser um ponto de apoio para o órgão ambiental para receber esses animais, caso seja necessário, tá? Mas esses animais, eles também podem vir de outras instituições que também trabalham com animais, certo? Então, tem várias formas dele chegar, digamos assim. E quando ele chega, ele também passa por todos os exames, passa por uma quarentena, ele também é feito um estudo comportamental desse animal para saber qual é a condição que ele está, porque também pode acontecer de animal que pode retornar, chegar para a gente só para um cuidado emergencial, e como a gente tem uma estrutura técnica completa, a gente consegue fazer esse recebimento provisório, ele não vai para a área de visitação, né? O animal ele fica só no bastidor, é feito esse procedimento emergencial, o cuidado necessário de saúde, e depois ele volta para o órgão ambiental para ser destinado ou para soltura ou para outra instituição. Aí, como eu falei, ainda tem a reprodução. Isso é uma política adotada pelo Arvorá como prioritária, reproduzir esses animais que digamos assim, que estão em extinção ou que são... Depende, né? Então, assim, a reprodução é uma coisa natural da natureza, né? Sim. Então, é uma coisa que pode acontecer naturalmente por conta que os nossos aviários têm essa temática, né? Essa simulação mais próximo do habitat natural por conta do tamanho, por conta da vegetação, toda a ambientação que foi feita para eles. Então, a gente acaba proporcionando essa alternativa, né? Essa opção para os animais para reproduzir. Então, tanto de forma natural, deles mesmos construírem seus ninhos, formarem os pares, quanto a gente proporcionar com as caixas ninhos, né? Que são aquelas caixas de madeira em formato de ninho que a gente pode oferecer para o animal, que ele trata daquilo ali como a casa dele, né? Então, ele vai escolher o par dele, vai reproduzir e vai ter essa caixa ninho de alternativa. Claro que isso não é uma coisa que vai acontecer no começo, agora, porque os animais precisam ainda formar grupos, né? Formar o seu território dentro do viveiro, para depois ele pensar em reproduzir, como é que eu posso dizer, em separar seus genes, né? Sim. Então, por enquanto, ele dá prioridade para cuidar da casa, né? Cuidar do território. Depois ele pensa... Quando ele estiver adaptado, ele vai fazer a reprodução. Muito legal. Isso a gente não vai fazer agora, até porque a parte de reprodução, isso falando dos animais que vão estar no viveiro, né? Mas tem a possibilidade, por exemplo, o animal reproduziu, mas por algum motivo o filhote não vingou, né? Não cresceu o suficiente, e muitas vezes acontece dos pais abandonarem. Isso é uma realidade, né? Então, aí nesse caso a gente pode intervir de pegar esse filhote, levar para nossa maternidade e cuidar desse animal. Tudo isso dentro do parque. Tudo isso dentro do parque, né? Então, nesse caso, a gente consegue fazer essa intervenção para poder cuidar desse filhote que ele já foi abandonado, digamos assim, por algum motivo, ou às vezes é um filhote mesmo que não conseguiu se desenvolver o suficiente, né? E a gente consegue trazer essa parte técnica para poder ajudar também, né? Aí esse filhotinho que foi cuidado na maternidade, ele pode ou retornar para o viveiro, né? Para os pais, depois que ele crescer, ou ele pode ser destinado para uma outra instituição, inclusive para projetos de reabilitação que vão trabalhar a soltura desse animal. Então, você vê que são vários passos até chegar nisso. Então, o Arvorá em si, a gente funciona mais como um ponto de apoio. Não é a gente, de fato, que vai fazer a soltura, digamos assim, né? A gente, às vezes, fala que é uma forma indireta, porque você vê que tem os passos para seguir, né? Então, por isso que a gente precisa só, às vezes, ter cuidado e deixar claro, né, como é que é o processo para poder não se confundir. Agora, aproveitando esse gancho que você falou da reprodução, tem o projeto do Refauna, né, que foi um projeto desenvolvido do parque juntamente com duas ONGs daqui do Ceará, né, a Associação Caatinga e a ONG Aquasis. Esse projeto é um projeto de conservação, ele acontece além dos muros do parque, não acontece lá dentro, entendeu? Então é um projeto que ele sim foi desenvolvido para poder trabalhar a reprodução de duas espécies iniciais, que é a jandaia verdadeira e o periquito cara suja, só que isso não acontece dentro do parque. Isso acontece em outro espaço,
que vai ser construído um outro viveiro, que é fora de visitação, né, para poder trabalhar a reprodução e a reabilitação, não é nem reabilitação, é a refaunação dessa espécie para a natureza. Né? Então é um outro processo que acontece em paralelo ao parque, mas não é lá dentro do arvorar. Pois é, recentemente eu vi uma notícia acerca disso, a adoção de uma grande área pelo Beach Park. Essa área serviria de berçário e também eu acho que o Beach Park iria fazer a manutenção de toda a flora e fauna dessa região. É em Tauá? Não, eu acho que isso aí é de outro, mas é no mesmo sentido. É de outro? Né? Tem outro? Não, é de outra parceria, acho que com outro intuito. Né? Tá. O do Refauna, ele foi uma parceria com a Associação Caatinga, que tem essa reserva da Serra das Almas, que fica em Crateús. Crateús. É. Aí esse sim que é o do projeto Refauna. Que legal, que legal. Você vê que é um tema que é sensível, né? Quando a gente fala de animais é um tema muito sensível, mas a gente vê que tem todo um amparo e um zelo e um cuidado. Então tem muita paixão, a gente enxerga muita paixão no trato com os animais e que isso é que nos deixa confortável em até instigar que essa coisa aconteça o quanto antes, porque isso é super importante para a vida, né? Não só para a vida dos animais, a nossa vida também. Acho que a gente depende muito disso e trazê-los para perto, para gerar esse cuidado é super importante. Gabriela, que altura tem aquele viveiro, pelo amor de Deus? Aquilo é alto demais. Na verdade, Thiago, todos os projetos foram desenvolvidos, né, sobre a concepção de um calculista, tá? Foram utilizados alguns parâmetros, então tem viveiros como o viveiro 3, né, que vão ficar as aves de pequeno porte. Ele chega a ter uma altura até de 14,40 metros. 14,40 metros. Isso, porque na construção você vê que não são gaiolas horizontais, né? Não são gaiolas, o formato é de uma tenda. O pilar central que a gente fala na engenharia, né? Ele chega a ter até uma altura de 14,40 metros. Eu visitei, acho que no início da obra, e o viveiro 3 não estava pronto, mas ele é o maior viveiro. A gente transita, né? Tem uma ponte, você vai transitando. Em área, a gente até fala que quando a gente começou a desenvolver todos os projetos, eu e a Leane, a gente participou bem do início. Então, muitos perímetros de alguns viveiros, eles foram modificados, que a gente até ressalta sobre isso, porque a condição ambiental do local, do terreno, né? Então, o primeiro ponto que a gente fala na engenharia é que não houve nenhum movimento de terra. Existe uma linguagem técnica que a gente fala que é grade colado, então o parque foi construído em grade colado. Toda a concepção do terreno, o nivelamento do terreno é uma condição natural, né? Tem um outro ponto que a gente fala muito, que a gente respeitou bastante, foi a questão de toda a fauna e flora existente. Então, os viveiros, eles foram concebidos e idealizados de acordo com aquela fauna já existente. Então, não foi à toa que o viveiro que vai hoje comportar as araras, ele está naquele local. Por quê? Porque tem algumas espécies de árvores que vão ser benéficas para aquelas aves, né? E o perímetro dele foi respeitando isso, abraçando a condição da vegetação natural e existente. E tem um tratamento de materiais específico para atender os animais, assim, ou não? Isso não é levado em consideração? Não, levamos sim, com certeza. Vamos lá, a escolha de um... que eu pude perceber, tem umas passagens que tem os corrimãos, assim, acho que nem sei se eu posso chamar aquilo de corrimão. Das cordas. As cordas, né? É pensado todos esses equipamentos. Tudo pensado. Inclusive no viveiro das araras, é um viveiro que tem uma menor quantidade de vegetação, porque elas são roedoras, a Leone pode até me corrigir, né? Elas são os que têm uma acessibilidade maior e vão roer, né, aquele tipo de caule. Então a gente tem uma menor quantidade de vegetação, mas em compensação a gente projetou uns portais, né? Se você, acho que alguns clientes já visitaram, então vão ver aqueles portais mesmo com uma dimensão do eucalipto bem robusta, assim, bem considerável. Para roer muito. Para roer muito. O tipo de tela, né? Por exemplo, a tela do viveiro das araras, ela é uma tela com diagramação bem maior, né? Justamente para elas colocarem o bico, ter a dificuldade lá, né? Em fazer todo esse movimento. Então, tudo isso aí também foi desenvolvido junto com a engenharia e a parte, vamos chamar assim, biológica, né, do parque. Leane, não pode misturar muitas aves, né? Assim, onde está a arara, já pude perceber que se a tela ela tem uma espessura maior, não pode ter uma árvore pequena junto com ela. Me diz uma coisa, além de ave,
Tem mais alguma coisa dentro do parque? Tem. A gente fala que, né, gosta de falar assim, às vezes das aves e tudo, mas tem outras espécies já previstas para ter no parque, sem ser aves, né? Mas a grande maioria de fato são as aves, mas tem algumas previstas como jabuti, cutia. Dentro dos viveiros? Dentro dos viveiros. Que legal. Mas tem também animais que vão ter no parque que não vão ficar nos viveiros, né? Vão fazer parte do entretenimento, Vão né? fazer parte, A gente spoiler pra gente. A gente chama de animais embaixadores, Ah, né? Que eles, na verdade, desempenham um papel de poder representar ali a espécie e através da educação ambiental ele se torna embaixador da própria espécie para poder trabalhar a conservação dele mesmo, né, da própria espécie. Então a gente vai utilizar, né, disso para o nosso anfiteatro. Né? No anfiteatro é que nós vamos trabalhar mais essa parte educativa com algumas espécies de animais, animais que não podem retornar para a natureza, né, deixo bem claro, e que esses animais, por alguma condição, algum histórico, precisam estar ali para poder trazer essa parte educativa mesmo, de mostrar qual é a função biológica dele, do porquê que essa espécie precisa existir, né, e por que a gente precisa conservar essa espécie. legal demais. Você conhecia a Vila Terra Brasília antes do Parque Arvorá? Não. Não. O que você achou quando você foi lá e se deparou com o parque, do modo que está e com todos aqueles residenciais? Qual foi o teu sentimento? Eu conheci quando ainda era tudo barro. Né? Então acompanhei todo o processo desde o comecinho, né? Então, como a Gabriela falou, né? A gente está desde o começo mesmo, o parque era só no papel. Vimos o nascimento do Acaiú, né? Isso é importante. Vimos o nascimento do Acaiú. Não tinha nada disso. Então, quando eu comecei ali, toda a parte da vila, não existia nenhum intertravado. Né, eu acompanhei quando ainda era barro, então assim, e eu fui até lá, em cima do barro, né, e eu vi toda a construção que foi, né, e ficou muito bonito, muito agradável, um ambiente que você entra e você já se sente acolhido logo na entrada. Eu acho que o parque começa lá daquele pórtico que tem lá na frente da CE 040, eu acho que ali quando a pessoa entra, que passa pelo pórtico, que vê aquelas tamareiras, ele já entra no Parque Arvorada ali. Você já começa a sentir a ambiência. Você já vê que ali tem um V, aquela avenida José Jorge Vieira que leva até o parque, ela é um encanto, na minha opinião, assim, para bairros planejados como é a Vila Terra Brasília, aquela avenida ela é uma âncora muito forte. Se vocês observarem, a calçada está 50 centímetros mais elevada do que a circulação do veículo. Gabriela que me corrija. A gente tem um recuo de grama que coloca o pedestre numa situação de segurança, né? Então, o nosso bairro é pensado para pedestre, para as pessoas circularem. Qual é a nossa dor hoje? É o calor. Nós somos cearenses, nós temos um sol aqui. E a cada 5 metros a gente plantou um flamboyant. Quando essa calçada com o flamboyant crescer, que a calçada ficar na sombra, o bairro vai ficar mais lindo do que já é. Porque vai ficar um bairro que a gente vai poder utilizar. Sim. E verde. E eu acho que tudo isso é arvorar, né? Não só o parque, é arvorar. A Vila Terra Brasília é arvorar. E é isso. Eu acho que foi claro, foi muito claro as informações. Eu acho que nosso objetivo é transmitir isso para os clientes que adquiriram unidades dentro dos residenciais da Vila Terra Brasília. E é com muita alegria que a gente te agradece a sua presença aqui, da Gabriela também. E eu deixo você com a palavra final aí, se você quiser falar alguma coisa acerca do parque, acerca de qualquer assunto, estamos aqui para lhe ouvir. Tá certo. Só para dizer, né, que a gente também está bem ansioso, né, para que esse parque de fato comece e a gente possa mostrar para todo mundo, né, como ele está ficando, porque a gente que está acompanhando desde o comecinho sabe o quanto, né, precisou de planejamento para ele e foi planejado cada detalhe e com muito carinho, né? Então, desde a parte de obra quanto a parte de operação em si, o parque foi pensado com todos os detalhes e a gente espera mesmo que chegue esse dia para poder mostrar para todo mundo. Legal, legal. Gabriela? O que eu posso dizer é que, endossando as suas palavras, né, que hoje a gente sente que o Parque Arvorá é o coração da vila. Eu falo muito isso, porque geograficamente ele está mesmo no centro, né? Que futuramente a gente vai ter outras obras lá, a composição do vilarejo, né? Que é do centrinho, que vai compor e vai fazer uma conexão com o parque, né? Isso é muito bacana.
Mas eu dizer que o nosso coração está batendo, né? E que a gente espera que ele acelere mais ainda com essa inauguração do parque. Ah, sem sombra de dúvida. Acho que vai ser um marco. Vai ser antes do parque e depois do parque. Com certeza. E é isso. A gente agradece a todos vocês que assistiram esse podcast e a gente continua lhe convidando para manter essa audiência sempre, porque a gente vai vir com outros episódios para falar também acerca de outros assuntos vinculados à Terra Brasília. Grande abraço. Muito obrigado.